Só que, infelizmente, o que aconteceu? Essa comunhão se perdeu. Essa comunhão foi quebrada. Deus criou tudo perfeito, mas não continuou assim. Essa comunhão se acabou do jeito como era lá. Não porque Deus quis, não foi porque Deus quis. Nós vamos ver aqui que foi porque o homem e a mulher se afastaram de Deus. Porque Deus nunca se afasta de ninguém. Deus nos ama. Deus faz tudo para ter comunhão conosco. Ele nos criou para andar na sua presença, para adorá-lo, para glorificá-lo, para viver com ele, sabe? Para andar com ele. Essa é a vontade dele. Ele deseja isso muito mais do que nós, ter essa comunhão. Então nunca é ele que se afasta. Quem se afasta são as pessoas. Então o que aconteceu? Deus deu a eles a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreriam. Era uma árvore que tinha também lá no jardim, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles, em desobediência, comeram. Então a morte passou a todas as pessoas. Onde é que a gente vê isso? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então olha só, Deus colocou eles no jardim, mas Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal lá, e Deus disse para eles: não comam. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Em outras palavras, vocês vão perder a comunhão comigo. Por quê? Porque Deus é vida. Se relacionar com Deus é ter vida. Morrer é se afastar de Deus. A morte que eles iam experimentar aqui, e que experimentaram, e que nós experimentamos também, em consequência disso, é a morte física do corpo, a morte espiritual, onde o espírito, que é a parte que se conecta com Deus, perdeu a comunhão com Deus, foi quebrada a comunhão do nosso espírito com Deus. É a morte espiritual e a morte eterna. Deus não detalhou aqui, mas o resto da Bíblia detalha que tipo de morte foi essa. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Depois que o ser humano pecou, ele caiu nessa condenação. Esse juízo de Deus, essa condenação estava sobre ele, dele estar separado de Deus por toda a eternidade. Então Deus deu o aviso para eles não comerem dessa árvore. Aqui eu quero explicar uma coisa também, para a gente compreender melhor. Por que Deus colocou essa árvore no jardim, afinal de contas? Tem muita gente que questiona isso, querendo questionar a bondade de Deus. Eu mesmo era um desses, quando eu não acreditava em Jesus. Eu lembro que eu questionava a minha avó, que já partiu para a glória e vinha me evangelizar. Eu questionava: vó, eu não acredito em Deus. Como é que pode Deus ter criado um jardim perfeito, colocado as pessoas lá, e aí coloca uma árvore com um fruto que eles não podiam comer, sabendo que se eles comessem desse fruto, eles iam morrer? Deus era ruim, como é que Deus coloca uma árvore dessa no jardim? Eu ficava questionando, blasfemando de Deus. Hoje eu entendo o que eu vou explicar aqui para vocês, que eu creio que foi o que Deus me revelou, por que Ele colocou essa árvore lá. Deus, Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele baseado no amor, com liberdade. O amor, para ser verdadeiro, ele tem que ser livre, ele não pode ser imposto. Se Deus tivesse colocado eles no jardim sem nenhuma opção deles rejeitarem a Deus, Deus estaria impondo um relacionamento com eles. Deus estaria dizendo, em outras palavras: vocês só têm essa opção, se relacionar comigo. E aí, se acontecesse no coração deles desejarem se afastar de Deus, deles desejarem desobedecer, como aconteceu depois, eles desejaram comer do fruto e desobedecer,
E aí comer do fruto foi uma concretização desse desejo. Então, se eles viessem a ter esse desejo, eles não teriam uma opção de rejeitar a Deus, de concretizar essa rejeição de Deus. Então, o que ia acontecer? Eles iam viver num relacionamento forçado com Deus, sendo que eles não queriam. Então, Deus nunca quis impor e dizer para eles, olha, vocês só têm essa opção, se relacionar comigo. Deus ofereceu tudo de bom para eles, mas em outras palavras, Deus disse, olha, vocês têm a opção de não querer tudo que eu estou oferecendo. Vocês são livres. Eu quero que vocês me amem, porque realmente vocês querem me amar, querem se relacionar comigo. Então escolham me amar, escolham usufruir de tudo aqui sem me desobedecer. Se vocês me desobedecerem, vocês vão se afastar de mim. A escolha é de vocês, vocês são livres. Assim como Deus faz hoje com as pessoas. Deus não impõe o amor dele para ninguém. Deus chama as pessoas ao arrependimento, Deus chama os pecadores para se converter. Deus não obriga ninguém a isso. Deus oferece a salvação para todos. Mas Deus não obriga a pessoa. A pessoa é salva se ela der espaço para Deus agir no coração dela e salvá-la. Como diz lá em Apocalipse 3:20, é uma ilustração muito boa disso, que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele disse isso para a igreja de Laodiceia, que estava afastada dele. Então a igreja tinha a opção de abrir a porta para Jesus ou não. Porque o relacionamento com Jesus não é imposto. Então Deus não estava impondo um relacionamento para eles. Mas Deus deixou a opção. Olha, se vocês quiserem me desobedecer e se afastar de mim e viver uma vida morta, vocês podem comer dessa árvore. Mas eu não quero que vocês façam isso. É o que Deus estava dizendo. Não comam dela. Se vocês comerem, vai acontecer isso. Só que infelizmente eles comeram. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o diabo tentou Adão e Eva, eles caíram na tentação, comeram do fruto, e isso foi a desgraça da humanidade. Foi esse ato de Adão e Eva comerem do fruto proibido e descaradamente desobedecerem a Deus. Por causa disso aconteceu o que está lá em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou no mundo, o pecado no mundo, que homem foi esse? Adão. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que foi que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. O pecado não era plano de Deus, não era propósito de Deus. Deus não criou a maldade, o pecado. Deus apenas deixou a possibilidade que se eles desobedecessem, o pecado entraria no mundo, a maldade. Então, eles pecaram, comeram, o pecado entrou no mundo, ou seja, a maldade se instalou no coração do homem. O homem se tornou conhecedor do bem e do mal, mas não como Deus, que conhece o bem e o mal, mas Deus não é mal. Deus não pratica o mal, embora ele saiba o que é a maldade e o que é o bem, porque Deus conhece tudo. Mas o homem conhece de experimentar, de ser mal, de ter maldade no coração. Ele passou a conhecer no sentido de ter experiência, passou a ser conhecedor do bem e do mal. Por causa disso, o pecado entrou no mundo e, como diz aqui, pelo pecado, a morte. A morte veio pegando carona. O pecado entra no mundo, a maldade, como consequência do pecado, vem a morte. A morte sobre todos os homens. Por isso que todos pecaram, ou seja, todos hoje pecam e cometem o que é mal aos olhos de Deus. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva, que corrompeu o coração deles. Consequentemente, todos aqueles que nasceram de Adão e Eva nasceram com o coração corrompido, nasceram afastados de Deus, nasceram já com maldade no coração. Eu vou já explicar isso aqui. Então o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. O homem e a mulher passaram a morrer no corpo, no espírito e a estar debaixo de condenação eterna.
Então isso foi a grande desgraça da humanidade. O que foi que aconteceu por causa disso? Como é que ficou o relacionamento do homem com Deus? É o que eu vou falar agora. Todos se tornaram escravos do pecado e perderam a comunhão com Deus. Todas as pessoas. É por isso que hoje o estado natural do ser humano é de distanciamento de Deus, de afastamento de Deus. É o estado natural das pessoas quando nascem. Toda pessoa que nasce, nasce assim. Ninguém nasce em comunhão com Deus. As pessoas nascem em pecado e afastadas do seu Criador, sem comunhão com Deus. É por isso que Davi, num salmo, ele diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Porque ele já nasceu em pecado, foi formado já em iniquidade. Deixa eu mostrar para vocês os textos que dão base para isso. Romanos 3, do 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ou seja, não há ninguém perfeito. Não há nenhum justo. E a Bíblia ainda diz mais, não há nenhum sequer. Nesse capítulo de Romanos 3, 10, ele está descrevendo a situação da humanidade, de todas as pessoas. Então não há ninguém justo. Ninguém perfeito. Não há nenhuma pessoa sequer no mundo que possa dizer eu sou justo, no sentido real da palavra, de não cometer pecado nenhum. Só houve uma pessoa justa nesse mundo depois da queda. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi o único que nunca pecou. Nunca houve maldade nenhuma no seu coração. Fora ele, todas as pessoas são injustas. Porque elas pecam, têm pecado. Por mais boas, entre aspas, que elas sejam, elas têm pecado, elas cometem maldade. Então, não há ninguém que entenda, ou seja, não há ninguém realmente que conheça a Deus como deveria conhecer, que compreenda as coisas de Deus plenamente, não há. Todos nós estamos com um entendimento obscurecido. Por mais que a gente seja salvo e compreenda a revelação do Evangelho, o nosso entendimento ainda está obscurecido por causa do pecado. A gente não conhece Deus plenamente. Não há ninguém que busque a Deus. Como assim? Aqueles que são salvos não estão buscando a Deus? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que não há uma pessoa nesse mundo sequer que naturalmente tenha o coração inclinado para buscar a Deus. Não há. Ninguém nesse mundo decide por si próprio assim, agora eu vou buscar a Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus. Ninguém toma essa atitude. O coração do homem é inclinado para o mal, para fazer o mal. Ele só busca a Deus quando o Espírito Santo toca no seu coração antes e age na sua vida, chamando ele para a presença de Deus, levando ele a ser convencido do seu pecado e da necessidade de buscar a Deus. Enquanto o Espírito Santo não faz isso, ninguém toma a atitude de buscar a Deus. É por isso que na palavra de Deus diz assim, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse nos amado primeiro, a gente nunca tinha se voltado para amá-lo, nunca. E diz mais, todos se extraviaram, ou seja, se afastaram, e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, incapazes de agradar a Deus, incapazes de ter comunhão com Deus por si próprios, inúteis, extraviados. Quando é que uma carga é extraviada? Quando ela se perde, vai para outro lugar que não era o seu destino. Foi o que aconteceu com a humanidade, se extraviou, se tornou inútil, afastado de Deus, sem capacidade de salvação. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É o que diz aqui a palavra de Deus. Ou seja, isso não quer dizer que ninguém possa fazer nenhuma coisa boa, não é isso. O que está falando aqui é que ninguém tem a capacidade de viver uma vida realmente na essência da sua vida fazendo o bem. Nós sempre somos uma grande mistura de bondade e de maldade. A gente faz coisas boas
e peca ao mesmo tempo. Ou seja, não há ninguém bom. Não há ninguém que faz realmente o bem de maneira plena, completa. E toda vez que a gente faz o bem, não é por mérito nosso. É por causa de Jesus agindo através de nossas vidas. Ou então, como resquício da imagem de Deus, que não foi perdida completamente, que a gente ainda chega a fazer algum bem, mas nunca faz de maneira plena. Por isso que ele diz que não há quem faça o bem, não há nenhum só. Só quem realmente fez o bem de maneira completa foi Jesus Cristo. O restante das pessoas da humanidade fazem o bem, ora fazem o mal, são desse jeito. Mesmo aqueles que são salvos não fazem o bem de maneira completa e plena, porque ainda estão num corpo caído, num estado de queda, não foram restaurados completamente. Depois eu ainda vou explicar sobre isso. Então Romanos 3:23 também diz assim: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Então todas as pessoas pecaram e se separaram da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A manifestação visível da sua presença, a presença de Deus. Toda a humanidade se afastou da presença de Deus. É isso que está dizendo aqui. Todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o estado natural da humanidade. É o estado natural das pessoas no mundo. É esse estado de afastamento de Deus. Infelizmente, muita gente não compreende isso. Tem muitas pessoas no mundo hoje que pensam que elas já nascem num relacionamento com Deus. Quantas pessoas, quando a gente vai evangelizar, elas dizem assim: eu já tenho Jesus no meu coração, desde quando eu nasci. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre tive Deus na minha vida. As pessoas acham que porque elas estão em alguma religião, ou porque elas estão numa igreja, seja católica ou evangélica, porque elas nasceram ali numa igreja, numa religião, e isso automaticamente faz com que elas tenham um relacionamento com Deus. E isso é uma grande mentira, que tem levado muitas pessoas à condenação. Ninguém nasce em comunhão com Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que todos nascem em pecado. Ninguém nasce em comunhão com Deus. Todas as pessoas precisam, num determinado momento da sua vida, reconhecer que é um pecador, se arrepender e clamar por Jesus para salvá-lo. Do contrário, se ela não fizer isso, ela vai continuar num estado de condenação. Isso é uma grande mentira que o diabo tem dito para as pessoas, para que as pessoas não se convertam. O diabo tem feito elas acreditarem: olha, você já está na igreja desde criança, você está sendo ensinado na tradição dos seus pais, eles já te ensinaram, te levaram para a igreja, você foi batizado quando era criança, você já é um cristão, você não precisa se converter, você não precisa se arrepender dos seus pecados, pode continuar com a sua vida do jeito que está, porque está tudo certo, está tudo bem, você está bem, você vai ser salvo, você vai para o céu. E isso é uma grande mentira. Muita gente vai ser condenado acreditando nessa mentira, que é salvo porque faz parte de uma religião desde criança, de alguma tradição. Ninguém é salvo por estar numa igreja desde criança. Ninguém é salvo porque os seus pais eram salvos. Cada pessoa tem que exercer a sua fé pessoalmente em Jesus Cristo. Quando ela chega a uma compreensão de quem é o Senhor e de que ela precisa de Deus, ela precisa ter a sua própria experiência com Deus. Caso contrário, ela vai continuar condenada. E não é um batismo na infância, ou uma carteirinha de membro da igreja, ou porque ela fez todos os rituais religiosos em alguma igreja que vai garantir a salvação para ela, não. As pessoas naturalmente estão debaixo de condenação, afastadas de Deus e precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor.